Saudações, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Penilhas e está começando mais um Game Shark aqui na Loading. Lucas Arras, como você está hoje? Hoje eu estou particularmente feliz, Bruna Penilhas, porque a gente vai mostrar cultura para este povo, como diria a Débora dos Falsetes. Ô louco, a gente sempre mostra cultura pra esse povo, mas hoje é um pouquinho especial porque eu sei que é uma franquia que você gosta bastante. Galera, o Game Shark de hoje é sobre Dragon Quest, porque essa franquia comemora 35 anos em 2021, mais velha que eu, então é justo a gente destrinchar aqui os jogos, né? Bom, Dragon Quest possui 11 títulos principais e outros spin-offs que somam mais de 50 jogos lançados até hoje, não é pouca coisa não. Os games da série principal contam com sempre uma mesma trama, uma mesma base. Você controla um herói que precisa salvar um mundo que é cheio de monstros, mas igualmente colorido e aconchegante. Dragon Quest também é uma franquia que sempre inspirou uma sensação de aventura, e muito disso se deve ao trabalho de Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, que cuida dos visuais e da aparência dos personagens de Dragon Quest. E no programa de hoje a gente vai desvendar aí alguns dos principais destaques do jogo, da franquia aliás, e no terceiro bloco tem gameplay com Claudio Prandoni. Isso mesmo, Bru. E essa história começa lá em 1986, quando a Enix ajudou a definir o subgênero de jogos de RPG japoneses, que a gente chama de JRPGs, ou JRPGs, pode falar assim. E foi justamente com o primeiro Dragon Quest que saiu nesse ano, já ajudando a estabelecer a fórmula do que seriam esses RPGs criados no Japão, que tem combates por turnos, que você reúne geralmente muitos aliados, né, que compõem uma party, em uma aventura sempre num mundo muito colorido e muito recheado de fantasia. E até hoje, a base de gameplay de Dragon Quest é usada por RPGs feitos no Japão ou com influências do país. É o caso de, por exemplo, Final Fantasy, Pokémon e Persona. A gente diz que Dragon Quest criou os JRPGs porque jogos de RPG já existiam na década de 80. Só que eles eram muito diferentes do que a gente conhece atualmente, né, Lucas? Isso porque os games eles eram geralmente jogos de computador, que era uma plataforma caríssima na época, e eles eram muito limitados, porque eram baseados em texto sem apelo visual, então não tinha muito aqueles bonequinhos, não tinha muita cor, você tinha basicamente uma gameplay preta, cheia de números, cheia de estatísticas durante a sua aventura. Esses jogos eles tentavam reproduzir, na verdade reproduziam friamente a experiência que os jogadores tinham com os livros, né? Quando você senta numa mesa com amigos para jogar RPG, onde basicamente você tem estatística e dados, só que aí no caso sem amigos, né? Então era uma coisa meio fria, gélida e solitária, Bru. E os RPGs de computadores, eles não tinham nenhum caráter lúdico, então não fazia sentido trazer esse tipo de gameplay para os consoles caseiros como o Nintendinho, né? Todo o gameplay precisaria ser repensado e foi isso que o Yuji Horii fez. O criador de Dragon Quest pegou elementos de RPG, como mudança de níveis, encontros aleatórios com inimigos, estatísticas e batalhas por turnos, e os colocou em um mundo colorido, enorme e com uma história de fantasia para contar e para ser mais apelativo. O primeiro Dragon Quest conseguiu unir a complexidade dos sistemas viciantes de um RPG de mesa com a fantasia e a leveza que os jogos do Nintendinho tinham na época. Todo aquele apelo visual do Mario, por exemplo, né, que não existia nos computadores, e aí eles conseguiram fazer essa união. E eu acho que a maior vitória de Dragon Quest, a maior vitória aí, o melhor plano que deu certo do Yuji, foi realmente trazer o Toriyama para ajudar a criar Dragon Quest, né? O Toriyama ele já estava publicando Dragon Ball na época, e não só estava publicando, como Dragon Ball era o mangá mais famoso do Japão naquela época. Então conseguir essa adição para o projeto de Dragon Quest com certeza chamou muita atenção para o jogo, né? E enfim, o Toriyama tem todas as suas qualidades que a gente conhece, ele realmente sabe desenhar personagens, bro. E ele realmente colocou o coração dele em Dragon Quest, porque desde lá da época a gente tem personagens e principalmente monstros que são muito característicos e perduram até hoje. Sabe uma coisa curiosa, Lucas? É que o Akira Toriyama ele só aceitou fazer Dragon Quest
porque ele não tinha ideia do que era um RPG. O mangaka, ele não gosta de ficar muito tempo trabalhando na mesma obra. Vide a relação que ele tem com o próprio Dragon Ball, né? Apesar de Dragon Ball ser uma franquia muito longa que dura até hoje. E hoje, com 35 anos e 11 jogos mais tarde, o Toriyama disse que ele não aceitaria novamente trabalhar com Dragon Quest se ele soubesse o tempo que a franquia duraria. Entrou de Sincero, gaiato. pelo menos, né? Caraca. Totalmente entrou de gaiato, né? Porque Dragon Ball ele dá aquelas, não, faz aí o GT, deixa aqui eu cuidar da minha vida. Mas o interessante é que se a gente olhar o trailer do Dragon Quest XI, que é o jogo principal mais recente da franquia, a gente ainda reconhece todo o apelo que os jogos tinham nos primeiros títulos, né? Que é aquela sensação que eu costumo dizer que é quase um respiro, assim, que você olha e você suspira pra Dragon Quest, porque realmente é uma história de aventura que envolve os visuais, envolve a trama, envolve a trilha sonora, tudo isso te ajuda a embarcar naquele mundo, que apesar de ter monstros e batalha, é muito leve. E assim, desde sempre a história assim, foi algo muito profunda em comparação com os jogos da época. O primeiro Dragon Quest saiu no mesmo ano que o primeiro The Legend of Zelda e o primeiro Castlevania, que eram jogos com limitação de desenvolvimento de personagens muito grande. E o Dragon Quest nasceu já com um bom desenvolvimento de personagens, com mundo aberto, então realmente foi um diferencial pra época. Em Dragon Quest você controla um herói que é encarregado de derrotar o diabólico Dragon Lord e um dragão também para salvar a princesa sequestrada. Parece até um pouquinho o Mario aí, nesse sentido de princesa e salvar princesas, né? O game tem algumas limitações de diálogo e de animações e você só pode controlar o protagonista, não dá pra você administrar uma party. E você enfrenta um único monstro durante as batalhas. Olhar para o primeiro Dragon Quest agora, a gente percebe que é um jogo meio arcaico sim, mas a gente não pode diminuir a importância dele para a época e para a história dos videogames e do próprio gênero que a gente está falando, que são os JRPGs, né, Lucas? A própria Enix tinha na época essa percepção de que poderia fazer mais com a franquia e realmente fez, né? Para corrigir todas essas limitações que você citou, Bru, a empresa lançou alguns meses mais tarde Dragon Quest 2, que aí já permitia ao jogador controlar até 3 personagens em uma party, tinha batalhas contra grandes grupos de monstros e a história seguia mais ou menos o mesmo caminho. Você controlava um herói que era descendente do primeiro protagonista, né, do primeiro Dragon Quest, e teve uma adição muito legal que, enfim, perdura até hoje no mundo dos RPGs, que o Dragon Quest 2 apresentou um sistema de checkpoints, né? Também tinha viagens marítimas que pescou de alguns dos RPGs de computador e, assim, o principal elemento que foi aprimorado foi o mapa, que estava muito maior aí no segundo jogo. Quando o Dragon Quest 2 foi lançado, a série já tinha tido seu primeiro filho, se assim pode dizer. Isso porque o primeiro Dragon Quest inspirou diretamente a criação do primeiro Final Fantasy, que saiu naquele mesmo ano pela Square, né? E aí rapidamente o Final Fantasy se tornou o principal concorrente de Dragon Quest. Só que pelo menos no Japão não teve quem segurasse o papai dos JRPGs. Em 1988, Dragon Quest 3 foi lançado, parando todo o país, literalmente. O lançamento foi uma febre que levou à lotação de lojas em todo o país. Em pouco menos de 8 horas, Lucas, Dragon Quest 3 tinha vendido 1 milhão de cópias físicas. É absurdo isso. As empresas do Japão reportaram, inclusive, que funcionários faltaram ao serviço para comprar o jogo. E olha só, a polícia japonesa prendeu mais de 300 jovens por vadiagem, porque eles faltaram à escola para garantir uma cópia do jogo. E tá errado. Bru, e esse frenesi foi tamanho que por muito tempo existiu um boato no Japão que o governo ia criar uma chamada Lei Dragon Quest, que ia impedir o lançamento dos jogos em dias de semana. Isso é um boato, mas a história verdadeira não deixa de ser tão legal quanto. Na verdade, o criador Yuji Horii, quando viu tudo que aconteceu com o lançamento de Dragon Quest 3, ele se sentiu mal e tomou uma decisão. Os jogos da franquia principal não seriam mais lançados em dias de semana, mesmo em quinta-feira ou sexta-feira, que são dias clássicos para lançamento de jogos. Todos os jogos de Dragon Quest, desde Dragon Quest 3, saem aos sábados, que é um dia pouco comum, né, para lançamento de jogos,
mas aí que ninguém precisa faltar ao trabalho, faltar aula para ir comprar seu Dragon Quest. Dragon Quest 3 foi um marco porque ele conclui a história iniciada nos 2 jogos anteriores e serve como uma prequel do primeiro game, mas também ele vai mais a fundo nas mecânicas de RPG. O jogo permite ao jogador criar seus próprios personagens, escolher uma classe para cada um deles e montar uma party. Entre as classes estavam as mais defensivas, como os lutadores, e também as mais ofensivas de suporte, como os magos. E assim, mesmo sendo o terceiro capítulo da franquia, Dragon Quest 3 ainda ajudou a definir o gênero dos JRPGs. O começo desse jogo, é muito curioso isso, mas ele começa com você dentro do seu quarto, você acorda com sua mãe te chamando, a sua mãe diz que seu pai tá sumido, mas que você deve partir em uma longa jornada. Se a gente parar pra pensar, esse é o começo de cada Pokémon lançado até hoje, né? Mudando muito pouco. Sim. Então, e de muitos outros RPGs, o que deixa aí um pouquinho mais clara a influência que Dragon Quest tem na franquia Pokémon. Inclusive, Dragon Quest tinha toda uma mecânica de captura de monstros também, né? Uhum. E falando em Pokémon, Dragon Quest V foi lançado em 1992 para o Super Nintendo, apresentando justamente essa mecânica aí em que o jogador podia capturar mais de 40 tipos de monstros com os quais você batalhou durante a campanha. E aí toda vez que você lutava com um monstro, existia a chance dele querer fazer parte do seu time. Não dá pra ter certeza que essa mecânica influenciou Pokémon, mas vale mencionar que ela existiu antes de Pokémon, né, Lucas? Não, totalmente. E assim, eu acho que é muito aquela questão de influência meio de duas vias, porque Dragon Quest também surfou no sucesso dos jogos de Pokémon. A Enix lançou um spin-off com Dragon Quest que se chama Dragon Quest Monsters, que é totalmente focado nessa mecânica de capturar monstros, batalhar com monstros. E mais recentemente, agora, a Enix, que agora é Square Enix, né, se uniu com a Square, ela anunciou um novo jogo mobile para Dragon Quest que se chama Dragon Quest Walk. E assim, é um Pokémon GO no mundo de Dragon Quest. Em resumo. Sim. Bom, o primeiro bloco do Game Shark está acabando. No segundo bloco, eu e o Lucas vamos continuar a desbravar os jogos de Dragon Quest. Então não sai daí.